Buenas galera, eu sou Flávio Hag e você está no Itadakimasu. E hoje a gente está chegando nessa quinta para um videozinho de resenha para falar de um dos melhores títulos em publicação no Brasil. Hoje, como eu já tinha anunciado, a gente vai falar de Atelier of Witch Hat. Bom galera, hoje a gente vai falar então de Atelier of Witch Hat, obra de Kamomi Shirahara, Shirahama. Kamomi Shirahama, ela está em publicação ainda no Japão. Atualmente a obra tem 14 volumes, no Brasil 13, porque o 14 saiu agora há pouco tempo, e a gente já está encostado no mangá, né? Esse mangá começou a sair no Brasil pela Panini, eu acredito que ali entre 2020 e 2021, e foi muito interessante porque a Panini, quando anunciou essa obra, ela estava bem no começo, ela tinha uns 6 volumes, então a gente encostou muito rápido no Japão, e lá é uma obra mensal, então ela ganha só 2 volumes por ano. E assim, gente, vamos começar já dizendo que esse é tranquilamente um dos melhores títulos em publicação atualmente, né? Não só aqui no Brasil, como eu acho que no Japão também é um dos principais títulos, uma das melhores coisas que está em publicação. Esse mangá fez bastante sucesso ao redor do mundo, tanto que ganhou o prêmio Eisner de melhor obra, foi 2020, ela dividiu com Os Gatos do Louvre. Eu falei disso até no último vídeo do Top 100. Então, vocês já tiram daí uma base, né, de que é uma obra que fez bastante sucesso. Ela tá com um anime anunciado, se eu não me engano o anime já é pro ano que vem, e como eu falei até no vídeo do Top 100, eu acredito que vai ser uma obra que, com o anime, ela vai explodir de uma maneira incrível, mais pessoas vão falar dela, todo mundo vai ficar alucinado, ainda mais se for um anime muito bem feito, porque esse mangá é lindo. Eu vou falar da arte dele mais pra frente, e assim, ó, gente, é de brilhar os olhos. Bom, o que a gente vai acompanhar então em Atelier? Esse mangá, ele se passa ali no mundo em que a magia faz parte da vida das pessoas, tá? Os bruxos existem, vivem entre as pessoas, são pessoas capazes de lançar magias incríveis, e a magia convive com as pessoas, desde ruas iluminadas até fontes em que a água suja é purificada. Então o mundo vive com essa magia, porém somente os bruxos são capazes de lançar magia, e é um tabu imenso que ninguém pode ver os bruxos lançando magias, porque eles são seres especiais. A gente vai acompanhar a história da pequena Coco, que é uma garota simples, uma garota que ela é encantada por magia desde a infância, desde muito nova, porque ela ainda é uma criança, mas desde ainda muito nova ela é encantada por magia, e o sonho dela era ser uma bruxa. Porém, ser bruxo é um dom que a pessoa nasce com ele. Ninguém se torna bruxo, ninguém aprende a fazer magias. Apenas as pessoas escolhidas sabem como lançar magia. Isso é um dom de nascença. Mas a Coco tem esse sonho de ser uma maga, ser uma bruxa. Bom, algumas coisas acontecem e ela conhece esse bruxo aqui, o Quinfrey. Eu nunca sei como é que fala o nome. Kifrey. Eu vou escrever aqui embaixo como é que é, e aí vocês me digam como vocês falam o nome dele. Eu sempre falei Quinfrey, mesmo não tendo um N. Ele, por algum motivo assim, ele estava viajando e ele acaba passando pela casa da Coco. Ela trabalha, a mãe dela é dona de uma loja de tecidos, então ele está procurando alguns tecidos, ele entra na loja para comprar, e nesse mesmo momento uma carroça voadora pousa ali perto com algumas filhas de nobres que querem comprar tecidos também. E por algum problema a carroça quebra. Então precisam da ajuda de um mago, de um bruxo, para poder consertar a carroça. Então
o Queefrey se prontifica a arrumar a carroça. Obviamente, por toda a questão da magia ser algo que as pessoas não podem ver e tal, ele se esconde numa garagem ali, e onde ele vai então consertar a carroça, lançar a nova magia para consertar a carroça. A Coco acaba então invadindo esse lugar e vendo como ele lança a magia. Ela descobre o grande segredo por trás da magia, que é o fato de que a magia é desenhada. Os bruxos não lançam feitiços, nada, eles desenham a magia. E com isso em sua cabeça, a Coco decide ela começar a desenhar para ver se ela consegue fazer uma magia. Ela faz uma magia muito perigosa, causa um grande problema. E então o Queefrey salva ela e decide então que vai ensinar ela a ser uma bruxa, a controlar o que ela aprendeu, porque agora ela sabe o grande segredo dos bruxos. Bom, eu contei praticamente todo o primeiro capítulo, tá? Eu contei praticamente todo o primeiro capítulo para vocês, porque precisa desse conhecimento para vocês entenderem a obra. Eu não ia conseguir falar de Atelier sem dar esse grande contexto, tá, gente? Algumas coisas ainda eu mantive em segredo, obviamente, tem alguns poréns, mas o que a gente vai entender então com esse primeiro capítulo é que, assim, havia um passado em que todo mundo era capaz de lançar magias, e grandes guerras aconteceram, o mundo quase foi destruído, e alguns bruxos muito poderosos resolveram apagar isso da história, apagar isso da cabeça das pessoas. E criaram então a história de que apenas pessoas que nasceram com o dom são capazes de lançar magia, o que não é a verdade. E agora a Coco não sabe, como eles dizem, né? Uma pessoa que não deveria saber como funciona a magia e que está nesse meio. E é muito interessante porque aí a gente vai ver que existe um outro grupo de bruxos, que são os chapéus com aba, que eles querem acabar com essa mentira. Eles querem revelar para o mundo todo como as magias funcionam. Quem quiser lançar magia que lance. Se isso causar problemas, a culpa é das pessoas que lançarem as magias. E a Coco, quando ela faz aquela magia que eu falei para vocês que causa problemas, um dos problemas é que ela petrifica a própria mãe. E isso meio que vai ser um trauma agora para a garota, que vai tentar aprender sobre magia para descobrir uma forma de reverter o que ela fez. Então esse parte sendo o grande objetivo da Coco. Bom, gente, algumas coisas, principalmente na questão dos chapéu com aba, é muito interessante porque, assim, no meio de toda a questão de apagar a história da magia da cabeça das pessoas e tal, os bruxos, vamos usar assim, os bruxos do bem, criaram também regras, proibições. Por exemplo, é proibido lançar magia no corpo de uma pessoa. É proibido desenhar no corpo de uma pessoa. Então não é possível curar ninguém com magia. As pessoas normais, obviamente, não podem ver um bruxo desenhando, porque senão vão descobrir que é apenas desenho. Outras coisas, não é possível voltar muito no tempo. Tem até uma magia que ela é para voltar assim, ó, rapidinho, e ela logo se desfaz. Então começam a surgir regras, começamos a ver que tem uma cultura bem estabelecida ali na sociedade. Só que o mangá também vai nos fazer questionar muito todas as pessoas, todas as coisas. A gente está vendo a obra pelo lado da Coco, tá? Ela é nossa protagonista, ela está nos contando. Por mais que ele seja aqueles mangás que a gente vê as outras coisas acontecendo, mesmo quando a Coco não está presente. A gente vê conversa de outros personagens, a gente vê interações deles, vemos pensamentos e tal. Então a gente vai começando a formar várias coisas. Como, por exemplo, a gente já não começa a questionar até mesmo os objetivos do Queefrey. Por que ele resolveu adotar a Coco? A grande lei bruxa é que a memória da Coco deveria ser apagada
e a história é abafada completamente. Mas não, o Quinfrey resolve adotar a Coco como sua aluna e querendo ensinar ela a usar magia. Por quê? Sabe? E quando a gente começa a ver ao longo da história os objetivos dele, que ele tem uma grande... ele tá perseguindo os chapéus com aba, a gente começa a entender que, cara, ele talvez não seja tão bom assim. Ao mesmo tempo que, obviamente, a gente vê que ele, querendo ou não, é do lado do bem. A gente começa a questionar também essa ideia dos bruxos de querer esconder a magia. A gente pensa... E o mangá, principalmente porque a Coco tá vendo por essa visão, nos faz questionar se realmente essa era a solução. Se simplesmente porque algumas pessoas fazem as coisas de modo errado, a gente simplesmente vai apagar isso de todas as pessoas da sociedade. O mangá vai tentar nos fazer pensar isso. A Coco pensa muito isso. Tem um momento mais pra frente ali, por volta do volume 7, 8, em que tem um garoto amigo ali das outras crianças que não é um bruxo, e ele sofre um acidente que deixa ele sem conseguir caminhar. A Coco até tenta ajudar ele, ela cria uma capa em que ele consegue voar com essa capa, mas não é o que ele queria, sabe? E ele tem toda aquela questão de... Ele era um garoto pobre, então ele meio que sempre viveu com essa questão de que tu tem o teu lugar é ser esse garoto pobre que vai ficar aqui, que vai sofrer pro resto da vida. Tu não nasceu com o dom de ser um bruxo, tu não nasceu com as riquezas de um nobre. E em determinado momento esse garoto descobre como funciona a magia. E aí ele questiona por que a Coco, que era amiga dele, não ajudou ele. Se ela sabia como funcionava, se ela podia fazer alguma coisa. E ele não estava nem aí se isso era uma magia proibida ou não. E aí a gente começa a se questionar, porque a própria Coco começa a se questionar se... Caramba, por quê? Sabe? Ele não tá todo errado. Mas ela também começa a entender o que ela fez com a mãe dela, e aí isso começa a deixar ela em conflito. Até tava conversando ali com o pessoal no meu último vídeo do Top 100, quando apareceu o Atelier, que falaram que, assim... uma das coisas que tá incomodando é que talvez a Coco tá esquecendo da mãe dela. E eu já acho o contrário, sabe, pessoal? E aqui talvez eu vou começar a entrar um pouco na área de spoilers, mas... Cara, esse mangá é muito... Eu quero falar, sabe? Mas assim, talvez respondendo só essa parte, eu não acho isso, sabe? Eu acho realmente que a Coco, ela tá muito ainda dividida sobre a mãe dela, porque ela quer o objetivo dela é salvar a mãe dela. Não adianta, isso ainda é o grande trauma, o grande peso dela. Ao mesmo tempo, ela começa a entender que não dá para simplesmente desfazer a magia, não dá para simplesmente ir lá e voltar no tempo, porque ela entende os preços disso, né? O custo que isso vai ter, o peso de uma magia proibida. E quem tá lendo Atelier começa a ver que a Coco, ela tá muito dividida entre os dois lados bruxos, entre o lado principal ali dos heróis, dos chapéus normais, e o lado do chapéu com aba. Ela tá bem dividida, e muitos personagens já perceberam isso nela, que muita gente questiona se não deveriam simplesmente apagar a memória dela e botar uma pedra em cima disso, porque a Coco começa a se tornar preocupante, ao mesmo tempo em que a gente começa a ver que a Coco também quer ser só uma bruxa normal. Eu acho que isso tá interessante, ela tá bem dividida. E assim, pessoal, eu reli agora o mangá, acho que na última semana, e eu fui até o 13, que foi o último que a JBC não, né? O último que a Panini lançou. E caramba, pessoal, esse mangá é alucinante. A gente vai mergulhando nele, vai passando e vai passando e vai passando os volumes, e tu não quer parar de ler. É muito bom, sabe? Sério mesmo. Tanto que tava agora no meu top 100 no último vídeo. Porque, cara, que mangá fantástico. E assim, ó, agora
deixando um pouco a história de lado, outro ponto muito positivo em Atelier é a arte. A Kamomi Shirahama, eu não consigo falar esse segundo o sobrenome dela, mas a Kamomi, ela é muito famosa não só nos mangás, ela também é famosa nas HQs de herói. Ela já foi desenhista de capas da Mulher Maravilha, da Arlequina, das Aves de Rapina, da série da Lois Lane também. Ela fazia capas lindíssimas, além de algumas capas variantes que ela faz vez que outra. Aí, de volta ao Japão, ela foi fazer a sua obra, né? Ela foi escrever o seu mangá. E, gente, bom, a capa dos volumes vocês já conseguem ver como é lindo. Mas quando vocês vão ler o mangá, pessoal, vou dar aqui uma ideia para vocês. Deixa eu pegar uma página aqui. Olhem essa riqueza de detalhes que ela tem. Olhem essa arte, como é linda, pessoal. Isso aqui é um mangá fantástico. Os personagens são muito bonitos. Aqui o Kifrey que eu falei para vocês. Aqui a Coco. Aqui, ó. Aqui é a Coco vestida como bruxa. E ela tem uma riqueza de detalhes, o enquadramento. Olha essa página aqui, gente. Que coisa mais linda. Olha esse cenário. Pelo amor de Deus. A arte de Atelier é um espetáculo. Perfeito. É uma das melhores artes que temos aí atualmente. E isso só contrasta perfeitamente com o mangá, a história, né? Que é uma história de magia, de brilhar olhos. Então, quando ela nos dá essa arte detalhada, essa arte rica, gente, nossa, é para devorar com os olhos, além de ler, né? E assim, pessoal, até por isso eu falei que agora tá para vir o anime. E, cara, se fizerem um anime assim, ó, bem feito, com todo o cuidado, vocês viram a arte. Então imagina isso animado. Cara, tem tudo para ser um dos melhores animes assim, ó, dos últimos anos, tranquilamente. Ao mesmo tempo isso dá medo, né? Porque as expectativas estão altas e aí às vezes a gente acaba decepcionado. Bom, gente, eu não teria que entrar agora, começar a entrar em mais spoilers, então também não vou me alongar muito. Mas um outro ponto muito interessante é que a história, ela não nos dá descanso, tá, pessoal? Ela é direto, ela é alucinante, sabe? E isso é muito legal. Não teve aquele arco pequenininho ali de besteirinha, não teve. Todos os momentos são assim, ó, em sequência, em alucinação. As coisas vão acontecendo e isso vai gerando consequências que traz outra consequência. E quando a gente acha que vai pisar no freio, na verdade não vai pisar no freio, só vai abrir o espaço pro próximo gancho. E, nossa, já foram, como eu falei, 13 volumes e o mangá não deixou a gente respirar um segundo. Então, cara, isso é muito, muito bom, sabe? Então, eu vou deixar essa recomendação para vocês. Tentem dar uma chance para Atelier of Witch Hat, porque, cara, que mangá fantástico, tá? Eu repito, como eu falei lá no começo, é um dos melhores títulos em publicação atualmente. Não só no Brasil, mas no Japão também. Eu acho que poucos mangás atualmente em publicação eu acho melhores que Atelier, sabe? Vocês estão vendo aí o meu top 100 da coleção e, Hag, mas Atelier ficou 40º ali. Gente, vai ter pouco mangá em publicação agora, sabe? A maior parte das coisas que eu vou começar a falar pra vocês são volumes únicos, são obras finalizadas. O melhor mangá em publicação atualmente, eu acho que ele vai estar em 17º, 15º. Então, assim, eu acho que entre esse mangá 14º, 15º e o Atelier em 40º, deve ter no máximo mais uns 5 mangás em publicação, 6 talvez. Porque agora sim a tendência é que vai diminuir isso, né? Vai começar a ser as obras mais completas. Então, por isso eu repito, Atelier é um dos melhores mangás em publicação atualmente. É fantástico, lindo e com uma história que nos prende, tá, pessoal? Então, tentem dar uma chance. Eu acredito, a Panini já reimprimiu ele. Eu não sei como é que andam os volumes, mas ela reimprimiu, acho que
final do ano passado ou começo desse. Mas se o anime sair ano que vem, eu acredito que Atelier deve ser reimpresso de novo, se tiver alguma coisa esgotado. Tentem dar uma procurada, tentem dar uma olhada, porque, caramba, esse mangá é fantástico. Repetir isso, né, o episódio todo aqui. Bom, pessoal, acho que é isso, né, já tá até um vídeo meio longo pro que é o nosso padrão de quintas-feiras. Comentem agora o que vocês acham. Vocês leram Atelier of Witch Hat? O que vocês acharam dessa obra? Vocês, quem tá lendo, obviamente, concorda comigo? Achavam que alguma coisa é diferente do que eu falei? Comentem, vamos conversar um pouco, vamos falar da obra. E assim, aproveitando, já que acho que essa é a primeira vez assim em um tempo que eu falo de um mangá que está em publicação já, não um lançamento. Eu queria até perguntar para vocês se esses vídeos em que eu começar a falar de obras mais longas, porque, por exemplo, Atelier, eu tô falando dele como se ele estivesse chegando na banca agora, assim como eu falei de Blue Box e tal. Mas Atelier, na verdade, 13 volumes. Se eu fosse agora falar de um mangá de 13 volumes, vocês acham que valeria um vídeo assim, com mais spoilers, comentando mais a história? Ou vocês preferem esse modo mais genérico, com menos informações da história, mais análise de lançamento mesmo? Comentem aqui, porque eu fico meio dividido de às vezes falar demais e isso talvez estragar alguma coisa para vocês. Então vamos trocar essa ideia. E bom, não esqueçam de se inscrever no canal, deixem seu like, comentem, compartilhem e vamos indo, né? Na terça a gente volta, mais um vídeo do Top 100, terminando já o Top 100, né? A gente vai falar do 40º até o 31º, a gente já vai chegar na casa dos 30. Então voltem na terça para ver. E na próxima quinta, mais uma resenha de um mangá que vai estar na lista do Top 100 da semana que vem. E assim, eu já vou adiantar para vocês isso. As próximas 4 quintas-feiras vão ser de obras que eu vou ter falado no Top 100. Então acompanhem os 2 vídeos para vocês irem vendo o que vai rolar. Até lá, pessoal.